interior bastante rico e. Desculpa lá. Um interior bastante rico. Não, isto não está. E um exterior que é completamente anónimo. A pessoa passa da rua, nem dá. Eu sei que é uma igreja feminina, mas sei que é uma igreja. Quase em termos de costumes também é extremamente interessante essa dicotomia do dentro e do fora, não é? A portuguesa, não é? Depois, ainda por cima, tens outro aspecto também que se junta a este, e aqui nos Cardais isto é visível, mas também é visível, olha, em Santa Marta e noutros sítios, que é o exterior dos mosteiros femininos serem muitíssimo mais sóbrios que os exteriores dos mosteiros masculinos. Portanto, uma arquitetura de género também. Género. Embora os interiores sejam igualmente ricos, não é essa a questão. E aqui nos Cardais nós estamos perante um edifício que tem naturalmente porta lateral para a igreja e, enfim, nós passamos por esta rua, vamos por aqui, nem se dá que está ali uma igreja, mas está uma igreja que tem painéis de azulejos holandeses do Jan van Noort, tem pinturas do Bento Coelho da Silveira, do André Reynoso, tem as sanefas rocais que há pouco vos disse, tem um altar barroco da talha dourada de estilo português, que é aqueles que têm as colunas salomónicas e simultaneamente as arquivoltas em cima. Depois isto vai naturalmente complexificar-se e tem uma coisa também muito interessante, muito diferente da outra e rocai, essencialmente, porque muitas destas coisas são tetratias, não é este caso, que é o trono e o sistema de escadeamento dos tronos, onde fica geralmente o Santíssimo ou onde fica eventualmente o oráculo, portanto a imagem do santo que se venera no edifício. Isto depois tem há um trabalho muito interessante, não sei se conheces, Pedro, um texto interessante do Fausto Martins sobre os tronos dos retábulos das igrejas portuguesas. E eu mando dessas referências. E mando estes PowerPoints e estas coisas mando em PDF, porque é mais prático. Se quiseres dar já aí ao João, não se quiseres. Então eu dou-te já aí. Esse texto de Fausto Martins é muito interessante porque explica, do ponto de vista litúrgico e do ponto de vista do calendário litúrgico, o significado dos tronos, que é um significado complicado. Portanto, tem a ver com a Scala Coeli, obviamente, a escada do céu, e tem depois a ver com as novenas ou as trintenas, é uma coisa qualquer, de prática de oração, e que era muito popular, e depois perdeu, as novenas ainda existem, mas depois perdeu importância. Os quarentenas, ou uma coisa assim. É muito interessante. Mas são de facto as artes ornamentais que vão transformando os interiores dos edifícios e barroquizando os edifícios. Bom, não sei, eu se calhar ficava por aqui, se calhar tenho que ficar vai dar uma aula melhor para... Ofereço-me para dar uma aula depois. Está bem, ok? Está bem, João. Com mais tempo, percebes? Para eu ter tempo para preparar isso. Está bem. E há muitas coisas que se podem dizer muito interessantes. Não se importa. Mas se houver perguntas, aproveitem. Sim, claro. claro. É uma enciclopédia ambulante. Sou. Perguntarem sobre a fisionomia do pé do gato. Olha, ambulante, mas não se pergunta. Mas não pergunta ambulante. Perguntai, senhores. Ficamos esmagados. Esmagados. Quer dizer, eu tenho uma pergunta relativamente à questão que tu levantaste dos jesuítas e dos oratorianos, não é? Eu não sabia que os oratorianos tinham sido valorizados já no tempo de João V. Eu achava que era assim só Dom José, eu achava que era só o Marquês que tinha feito isso. Agora, de qualquer modo, há muita investigação recente sobre os trabalhos, sobre o ensino dos jesuítas em Portugal, e a coisa não é bem como se contava, não é? Quer dizer, no sentido em que eles... Sobretudo não é como o Partido Global contava. Sim. Quer dizer, o Colégio de Santo Antão tinha cá fora todos os anos 500 alunos, não é? Não eram propriamente só... Isso é o grande problema do Pombal. O Pombal, quando extingue a Universidade dessa, que era da comunidade, e quando expulsou os jesuítas,
perto de uma rede de ensino. Uma rede de ensino secundária e uma rede de ensino superior. O Colégio de Novos punha 20 cá fora e o Colégio de Bretão punha 500, não é? É uma diferença brutal. E há um decréscimo súbito de licenciados, digamos assim, por causa dessa medida. Evidentemente que o Marquês de Pombal vai acompanhar isso de um conjunto de reformas que visam dar à Universidade de Coimbra um poderio muito maior, vai criar os laboratórios, etc, sempre uma perspectiva já iluminista, por aí fora. Mas a quebra da formação superior em Portugal por causa da expulsão dos jesuítas é das coisas talvez piores que o Marquês de Pombal fez. Mas nota-se que ele vai fazer uma campanha também de buscar lá fora o que seria esse ensino superior, não é? Vai, e o processo depois é um processo gradual de recuperação. Sobretudo, não nos esqueçamos que do ponto de vista do ensino superior acabamos por estar concentrados nessa altura na Universidade de Coimbra. O que ele consegue, através da reforma da Universidade de Coimbra, é, de algum modo, como é que se diz? Desjesuitizar, nem bem desjesuitizar e laicizar, o mais possível, o ensino da Universidade de Coimbra. Por acaso é curioso porque saiu há pouco tempo uma tese de mestrado que não está publicada, e a pena ainda não está publicada, que é sobre a Alcobaça. Mas porquê? Porque dentro do Mosteiro de Alcobaça é criada uma outra pequena comunidade, uma espécie de Colégio da Senhora da Conceição, que tem uma autonomia enorme e que já tem um programa iluminista que o Marquês de Pombal vai implementar em Portugal, já com uma série de mudanças nessa tentativa de laicizar. E era um mosteiro completamente autónomo. Portanto, dentro do outro, era uma estrutura única de combate. Mas é o Colégio da Conceição, não é? É o Colégio da Conceição. É muito interessante. E o problema destas coisas, a gente começa a falar e as conversas sobre mais cervejas. A conversa é com mais cerveja. Mas o facto é que a gente começa a falar e depois acaba por se perder e a gente precisava de, sei lá, 4 horas, não estamos aqui na conversa. Não vou beber cerveja. E eu acabei, por acaso, daqui a bocado não vou beber. Pode ser que faça bem ao pé. Aquilo que acabei por não conseguir passar-vos foi esta questão do Hawkeye de uma forma mais forte. E é isso que eu gostaria, mesmo assim, de suplementar ou complementar mais tarde. Porque, sendo o barroco, efetivamente, nós nunca poderemos ver os estilos como um bloco. É um grande problema. Eu, se tivesse tempo, fazia um mapa do barroco que não tem nada a ver com o barroco, ou com os mapas que nós habitualmente consideramos ser o mapa do barroco. Tem a ver com uma quantidade de manifestações arquitetónicas que são regionais e que são diferentes entre si. Para depois percebermos onde é que aparecem as manifestações daquilo que é já essa fase terminal do barroco, que se convencionou a chamar Rocaille e Rococó, e a ideologia que lhe está por detrás. Insistindo eu numa coisa, que é, no caso do período final do Rocaille, do período final do barroco, que é o Rocaille, e essencialmente o Rocaille serve uma política de encomenda de corte, é essencialmente uma arte de luxo, é uma arte de luxo que penetra em alguns edifícios religiosos, especialmente na Áustria, na Alemanha do Sul, até por razões conjunturais que têm a ver com a clientela e os encomendadores dessas regiões. Na Rússia branca, Rússia Ocidental, e na Hungria. Menos, decididamente menos, em França, onde as igrejas não têm, de facto, estes elementos, que são considerados, apesar de tudo, demasiado ou muito festivos, ou excessivamente sensuais. E que, de facto, tem a ver com a libertinagem. É uma coisa curiosa. Vocês conhecem aqueles quadros do Watteau, das minas a balançar, não é?
Estão a ver? Estes quadros, isso é tudo mesmo, isso é tudo Rocaille. As festas galantes, etc. Nós temos em Portugal os São João de Pierre Chiave, ainda no tempo com João V já temos estas manifestações de Rocaille. Em Portugal, o Rocaille vai ter uma via de afirmação, muito curiosamente, que é uma via de afirmação através da Igreja, essencialmente, porque a conjuntura portuguesa, sobretudo devido ao terremoto de Lisboa, que rebenta efetivamente com as finanças portuguesas totalmente, rebenta, me parece que não, mas rebenta. Vamos ter uma conjuntura em que essa sobriedade obrigatória, pombalinha, que vai depois fazendo caminho até no Porto e noutras zonas, se impõe. E os únicos sítios onde é possível fazer, digamos, alguns bonitos, são o Palácio de Queluz, que é a única coisinha que a gente tem, que é uma coisinha. Não, mas é verdade, quer dizer, não, se procurarmos o nosso Rocaille, o Rocaille português só tem uma afirmação num período relativamente curto e, essencialmente, por causa da Igreja. É na talha dourada, nos desenhos de talha dourada, de Frei José de Santo António Vilaça, do norte do país, sobretudo, na zona do Porto e na zona do Minho. São as zonas do Rocaille, são as zonas dos repolhos em pedra. O André Soares fazia repolhos em pedra, que são couves portuguesas. Aqueles portais, desculpem lá, aqueles portais, até mesmo na Azória chega a fazer essas couves. Aqueles são couves. Os portugueses só falta também ter lá uma minhoca, alguma coisa qualquer. Ou ter mesmo já agora para o cozido à portuguesa toda. Mas é verdade que são, quer dizer, são obras de primeiríssima categoria. São, de algum modo, obras de Rocaille que estão dentro dos tempos. Se quisermos, nós podemos considerar mais Rocaille do que Barroco o programa decorativo de Santa Clara do Porto ou de Santa Clara ou de São Francisco do Porto. Digamos, o que é que acontece? São igrejas góticas que são revestidas de alto a baixo, todas com talha dourada. Tudo é revestido com talha dourada. Todas as nervuras góticas, as essências góticas, é tudo revestido de talha dourada. De algum modo, esse programa, e até dentro desta perspectiva das assimetrias e da decoração assimétrica, todos esses programas são programas que têm mais a ver com o Rocaille do que propriamente com o gosto resfriado, com molino, etc. Quer dizer, é interessante em Portugal, apesar de tudo, vermos que não temos a riqueza, de modo algum, que, por exemplo, existe no Rocaille, ao nível das igrejas, por falar da Europa de Leste, sobretudo na Europa de Leste, mas temos exemplos importantes, essencialmente de ornamentação, Rocaille, das igrejas portuguesas, quando os programas são de 1760 e diante, 1760, 1770. E há uma relação também com a própria orivesaria, creio, não? Parece... Sim, a orivesaria depois também aparece. A orivesaria é, portanto, a custódia da bem posta, que é uma peça da orivesaria brilhante, que é Rocaille, por exemplo. Para não lembrar da segunda, que já tem a custódia gótica Manuelina, e depois temos... A Santa Joé mesmo de Dom José I, desse tempo. Sim, sim. E isso já são coisas fantásticas, com um grau. Quer dizer, eu depois queria fechar isto com... Se não te importas. Não. Quer dizer, não te consigo dizer já quando, porque temos ali um programa muito carregado, mas não me esqueço disso, não está descansado. Falas com o meu agente.